vamos fazer um exercício que contém 3 partes. A primeira parte contém os rendimentos de uma família, marido e esposa. Depois tem as despesas dessa família. E no final tem a capacidade de poupança dessa família. Em cima deste exemplo, nós vamos desenvolver as fórmulas, os exercícios desta aula. Para iniciar o Excel, clique no botão Iniciar do Windows, depois todos os programas, depois procure Microsoft Office, depois Microsoft Excel. E o Excel será aberto. A planilha do Excel é formada por linhas e também por colunas. As linhas são numeradas, começando no 1, 2, 3, 4 e assim vai até mais de 1 milhão. Já as colunas são identificadas por letras. Começa no A, depois B, C, D e assim por diante. O encontro de uma coluna com uma linha se dá o nome de célula. T4 é a célula que se encontra na coluna D, na linha 4. P2 é a célula que se encontra na coluna B, na linha 2. É na célula que nós armazenamos as nossas informações. Então vamos começar o exercício. Na célula B2, vamos digitar janeiro, seta para a direita fevereiro, seta para a direita abril, seta para a direita. Para substituir o conteúdo de uma célula, basta você clicar sobre a célula e digitar por cima que o Excel substitui. Para apagar o conteúdo de uma célula, também você seleciona com o mouse ou com as setas e pressiona a tecla Delete. Vamos começar a parte A da planilha, que é a parte dos rendimentos. Aqui na A2, coloca o nome, na A3, marido e na A4, esposa, na A5, total. Aí vamos entrar com os rendimentos do marido na primeira linha, janeiro, fevereiro, março, e da esposa na segunda linha, que é na linha 4. Ok? Então nós temos na primeira linha os rendimentos do marido e na segunda linha os rendimentos da esposa. Então vamos para a primeira fórmula. Vamos colocar o total dos rendimentos de janeiro, que é somar os rendimentos do marido com o rendimento da esposa. Toda fórmula em Excel, você começa com um sinal de igual. Igual, B3, que é o salário do marido, pressiona a tecla mais, clica no salário da esposa, ficou então igual B3 mais B4, que ele vai somar o salário do marido mais o salário da esposa e vai colocar na célula B5. Tá aí, deu um total 5.200, que é a soma dos dois rendimentos. A vantagem de ter uma fórmula é que quando você troca o conteúdo de uma célula, automaticamente ele muda o resultado da fórmula. Por exemplo, vamos supor aqui que no salário do marido fosse 2.550. Veja que automaticamente o total foi corrigido. Veja que a fórmula não se alterou, continuou sendo B3 mais B4. Se você voltar, muda novamente o resultado da fórmula, mas a fórmula continua a mesma. Para somar fevereiro, março e abril, poderia fazer a mesma coisa. Igual C3 mais C4. Mas não precisa ser assim. Você pode copiar essa fórmula, você clicando na célula que está a fórmula, forma essa cruz, clica e arrasta para a direita, o Excel vai copiar a fórmula nas outras células e já vai ajustar os endereços. Veja, ficou D3 mais E4, ali ficou E3 mais E4, e aí ele foi ajustando todas. É assim que se faz a adição, que é uma das fórmulas mais simples que tem no Excel. Mas veja aqui, ó, esta linha. Nós queremos colocar a soma, o total, de janeiro até junho, dos rendimentos do marido. A gente poderia fazer mais B3, mais Z3, mais D3, mais D3, e assim por diante, né? Mas esse tipo de fórmula é muito perigosa, porque você pode pular uma dessas células, como pode por 2 vezes. Então o Excel ele tem uma forma mais fácil de fazer isso. Para somar uma sequência de células, você pode usar uma função chamada soma. É a mesma coisa, toda a fórmula, né? Começa com igual, soma, sempre abre o parênteses, clica no salário de janeiro, vem com o mouse sem clicar em nada, sem fazer nada.
vem em junho, agora você segura a tecla Shift, sem soltar Shift, clica o mouse de novo e ele selecionou de B3 a G3. E pressiona a tecla Enter. Então ele fez uma soma de uma faixa de célula de B3 a G3. Mesma coisa embaixo, você poderia fazer de novo ou posso copiar. Mesma coisa. Clica, segura e arrasta. Veja que ele ajustou. Agora vamos fazer uma alteração nessa planilha. Aqui onde está escrito marido, vamos colocar um nome. José de Oliveira Lima. Veja que fica truncado, mas não se preocupe. E aqui na A4, Maria Aparecida de Lima. Veja que a coluna A está muito estreita e não consegue apresentar os nomes que foram digitados na célula A3 e na célula A4. Então nós precisamos aumentar a largura da coluna A. A maneira mais fácil de aumentar a coluna A é você ir no lado direito da coluna, onde ela se divide com a coluna B. Veja que forma uma cruz e não uma seta. Dê 2 cliques e o Excel ajusta a largura de acordo com a largura do maior nome que tiver digitado na célula. Veja que os números na planilha estão alinhados para a direita, enquanto que o título lá, janeiro, fevereiro, está alinhado para a esquerda. Vamos alinhar para a direita junto com os números. Para isso você tem que estar aqui em início, ou página inicial no Excel 2010 e 2012. Tem que estar ali para aparecer esses ícones aqui. Ó, esse primeiro ícone aqui alinha para a esquerda, este centraliza e esse para a direita. Nós vamos alinhar para a direita. Então tem que clicar aqui. Está alinhado. Veja também que dentro das células nós digitamos números inteiros, mas na prática normalmente esses números têm centavos. Vamos modificar umas células aqui. Por exemplo, 2.525. E aqui em março, 2.620. Veja que quando eu digitei 2.620, ele ficou 2.600,2. Isso porque os números no Excel estão no formato geral. Podemos formatar tudo com 2 casas decimais. Para isso é preciso selecionar todos. Pode clicar arrastando. Ou pode clicar no primeiro, segurar o Shift e clicar no último. Depois clica o botão direito do mouse. Vai em formatar células. Aí aparece a caixa de formatação. Tem vários formatos. Tem o geral, que é o que está. Tem número, moeda, contábil, data, hora, porcentagem. E cada um tem uma finalidade. Vamos usar o número. Aí você me pergunta, por que não moeda? Porque moeda ele vai adicionar esse símbolo R, cifrão. Vamos colocar número. Aqui são as casas decimais. Posso aumentar, posso diminuir. É 2. O separador de milhar. Que veja entre o número 1 e o 2, não tem nada. Quando eu seleciono, ele coloca um ponto. Esse é o separador de milhar. Ok. Todos têm 2 casas decimais. E o separador de milhar fica mais apresentável. A maneira mais rápida de salvar é clicando nesse disquete, no salvar, e o Excel vai abrir a caixa do salvar como. Sempre o Excel vai apontar para a pasta documentos ou meus documentos se estiver no XP. Você pode escolher a pasta que quiser, clicando na pasta que você achar melhor. No nome do arquivo, o nome do trabalho, ele vem como pasta 1, pasta 2, aí vai depender se você já salvou ou não, como pasta 1. Nunca é bom deixar esse nome, pasta 1, pasta 2, é bom você dar um nome que lembre o seu trabalho. Eu vou colocar aqui, rendimentos. Depois clica no botão salvar ou dá o Enter, Pronto, está salvo. Agora vamos colocar um título aqui, rendimento familiar, 2013. Fique aqui, em início ou página inicial, se for Excel 2010, 2012. Agora nós queremos pegar esse título e centralizar ele bem no meio da planilha, aqui, nessa faixa aqui. Se clicar aqui, ele vai centralizar dentro da coluna A.
Para centralizar nessa faixa de célula, eu preciso mesclar as células. Então eu clico aqui. Ele não só centralizou, como ele mesclou. Ele juntou todas essas células numa só. Agora só tem o A1. Seta para a direita já vai para o I1. Então, essas células mescladas. As bordas que estão em torno das células, elas são só uma referência. Elas não saem na impressão. Se você mandar visualizar, ó, o que acontece? Não tem nada. Ok? Fechar. Então, esse aqui é o botão visualizar. Para tirar essas referências, essas bordas de referência, para ver como a planilha realmente está, clica aqui ó, em exibição, ou exibir, linhas de grade, tira, né? Agora ela está aparecendo como ela realmente é impressa. Para colocar as bordas, para que elas sejam impressas, é preciso primeiro selecionar. Então vamos selecionar todas, clica na primeira célula, pode arrastar, pode clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na última. Clica o botão direito do mouse, formatar células. Ele vai abrir essa caixa que nós já usamos, né? Só que em vez de ser em números, agora é bordas. Número, alinhamento, ó, tem número, alinhamento, fonte, bordas. É aqui. Então existe a borda que é o contorno, que é a borda externa, e a borda interna, que é entre as linhas e as colunas. Ali tira, né? Que coloca o contorno e as linhas internas. Ok? Tá aí, tá feito. Agora se eu visualizar novamente, essas bordas elas vão sair na impressão. Eu posso querer alterar também o tamanho da fonte, do título. Botão direito do mouse, formatar célula. Só que agora em vez de ser em bordas, que estava na última vez, agora é fonte. Aí tem o tipo da fonte, que é o tipo da letra. Eu vou aumentar só o tamanho, mas você pode trocar o tipo da letra, né? O tipo da fonte. Então tá aí. Agora vamos imprimir a planilha. Clica nesse símbolo aqui do Excel 2007 ou em arquivo 2010, 2012. O arquivo está aqui, ó, no lugar do símbolo aí. É do lado da página inicial, está escrito arquivo. Imprimir. Ok, e ele imprime. Nós fizemos a parte do rendimento familiar. Agora nós vamos fazer a parte das despesas desta família. Então aqui, na linha 7, nós vamos colocar os títulos novamente aqui. Janeiro, fevereiro, março. Então seleciona lá em cima, nós não vamos digitar de novo, vamos copiar. Seleciona, né, e botão direito, editar, copiar, ou pressiona Ctrl C. Coloca na linha 7, Ctrl V ou editar, colar. Né, botão direito, editar, colar. Isso aí já é padrão em todo o aplicativo Windows. Aqui vamos colocar despesas e vamos começar a digitar aqui o nome de algumas despesas para fazer o exercício. Vamos pôr aqui aluguel. Aqui vamos colocar energia elétrica. Aqui vamos pôr o restante. Vamos começar a colocar os valores. Os valores dos gastos mensais. Vamos continuar 525,35. 525,30. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na parte de cima, na parte A. Vai precisar formatar. Só não precisou alinhar lá em cima, não vai precisar alinhar porque foi uma cópia, ele já veio com formato, veio com alinhamento no caso. Então vamos ter que somar aqui janeiro, fevereiro. Como é uma sequência muito grande, nós vamos usar a função soma. Igual soma, nós já fizemos isso. Estamos só repetindo agora a mesma coisa. Seleciona e dá o Enter. Agora copia, a mesma coisa que foi feita lá. Soma, B8 a B16, para fazer fevereiro até junho. Basta você copiar, clicando aqui no cantinho e arrastando, segurando e arrastando. Aí ele já vai ajustar. Ó. Aí era B8 a B16, aqui ficou C8 a C16. A mesma coisa aqui na linha, igual soma, seleciona essa linha toda aqui, né, do jeito que você achar melhor. Faz a cópia da fórmula, pronto. Agora vamos formatar isso aqui com 2 casas decimais. Seleciona tudo, né, todos os números, clica no botão direito, formatar células, mesma coisa de antes. Estamos só repetindo o exercício. Número, 2 casas, já está lá 2 casas. Separador de milhar e ok. Pronto. Está 2 casas decimais e está com um separador de milhar. Agora vamos fazer as bordas, né? Mesma coisa. Seleciona tudo. Formatar células. Agora vai em borda.
contorno e a interna, ok. Já está feito também a parte de despesa. Veja que aqui eu queria colocar um título. Se colocar aqui, vai ficar muito junto. Vamos inserir uma linha aqui, ó. Se ele clica sobre a linha, é sobre a linha, o número da linha, para ficar selecionada. Clica o botão direito, clica em inserir e ele vai inserir uma linha. A mesma coisa de cima, fazer aqui embaixo. Aqui embaixo vai ser a relação de despesas. Então, relação de despesas. Eu vou ter que fazer a mesma coisa que fiz lá em cima, só para relembrar. Vamos mesclar, né? Está mesclado. Eu poderia agora formatar a fonte, mas existe um jeito de você pegar o mesmo formato que está numa outra célula e transferir para esta daqui. Você seleciona aquela célula, clica aqui no pincel, que todo o formato vai para a transferência. Clica na célula que você quer e todo o formato que estava na outra célula vem para esta. Clica no botão direito, formatar, célula e o contorno. Aqui é apenas o contorno, né? Está feito a despesa. Agora aqui embaixo nós vamos colocar a capacidade de poupança dessa família, que é a diferença entre o que ela ganha e o que ela gasta. Então poupança ou saldo do mês. Aqui já vai ser uma subtração, né? Nós vamos ter que tirar os rendimentos menos as despesas. Então a fórmula ficaria assim. Posiciona o cursor onde você vai querer o resultado, igual, pega o salário total, menos as despesas totais. E dá o Enter. Ficou B5 menos B18, né? Agora é a mesma coisa. Então é o rendimento menos o total. Para copiar para lá é a mesma coisa que antes. Está feito. Então essa aqui é a capacidade de poupança desta família. Qual é o percentual de poupança? Quanto que é o valor da poupança em relação ao salário? Percentualmente. Então agora é só fazer igual o saldo dividido pelo total do rendimento. Deu o resultado, você vai copiar. Só que isso aqui é um percentual. Então tem que formatar como percentual. Botão direito, formatar, número, só que agora vai ser porcentagem. Queremos só uma casa decimal, ok, está feito. Então a capacidade de poupança no mês de janeiro foi de 59,2, fevereiro 58,6 e assim por diante. Vamos fazer também aqui a borda, seleciona, botão direito, formatar célula, borda e contorno e interna. Tanto faz a ordem, se for interna, contorno também. Está feita. Sempre lembra de salvar, ok? Está feito o nosso exemplo. Está terminado o exercício de uma planilha básica. Essa é a primeira aula, na sequência vem outras.